Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando, que nós agora temos que seguir uma nova jornada. Falamos que descobrimos então, a grande verdade, que nós achávamos que eram boas pessoas, fazendo bem, querendo o bem do outro, e descobrimos então que fazíamos mal ao outro. As cobranças para que o outro fizessem as coisas certo, coerente com o que era necessário da convivência. E nós, então, afetados por essa descoberta, temos que seguir em frente. Aí falei para vocês também que eu pintei essa parede. Tá vendo essa parede aqui? Então, ela era assim, aí pintei assim. A vida é assim. Você pode se desdobrar para ajudar o outro e descobre de uma maneira bruta o quanto você não fez foi nada, e sim para prejudicar o outro. E o que temos que fazer agora? Temos que seguir em frente, mudar as coisas ao nosso redor, colorir o seu mundo, cuidar do seu bem-estar. É muito fácil falar, mas temos que ir com muito cuidado a essa mudança que nós vamos ter agora. Porque a qualquer sinal de diferença, o outro vai notar, vai questionar e vai até duvidar que tem alguma coisa acontecendo que ele não está sabendo. Mas eu acho mais justo que a pessoa saiba por qual motivo nós então estamos tomando decisões diferentes. Colocando bem claro, eu não tinha ideia do tão mal que eu estava causando a você. Eu não tinha ideia de como eu tentei carregar você todas as vezes e não percebi que estava errada. Eu não tinha ideia que cobrando tanto de você, eu estaria então te machucando. Me perdoe por esse ato. E sou grato ou grata por descobrir cedo ainda o quanto eu estava errada ou errado. Partirei agora para uma nova jornada da qual você terá o prazer de ter na sua presença uma nova pessoa. Então, a partir de agora, então, vou ter atitudes diferentes. Vou agir de maneira melhor com você, não estranhe. Então, devemos chegar no outro agora, deixar claro a nossa posição, que reconhecemos que fomos errados e que queremos uma oportunidade de nos tornarmos uma pessoa melhor para o outro. Pedir à pessoa que nos oriente de qual maneira devemos agir para que o outro então possa se sentir melhor. Vai ser duro. Vai ser duro abaixar a cabeça depois de tanto tempo com a cabeça erguida. Mas isso não significa que nós estamos perdendo. Isso não significa que nós vamos se sentir humilhados. Não. É a grandeza que vai começar a nascer dentro de nós. A grandeza da humildade, que vai fazer com que o outro perca até as palavras, depois de tanto ter nos dito o quanto nós o prejudicava. Agora então, tomado por essa posição de que nós então entendemos os nossos erros e queremos nos tornar uma pessoa melhor, passamos para o outro que iremos tomar atitudes diferentes, para que o outro então não comece a pensar coisas, porque é isso que acontece.
Quando você muda de uma hora para outra sem informar, coisas ruins acontecem. Porque começa a pensar que tem coisa errada e grave. De repente você manda cortar o cabelo. Tá, tudo bem, quis uma mudança radical. Mas isso fica bem pior se você então não ligar por certas coisas que você tinha o hábito de questionar, brigar e exigir até então conseguir o que queria. Não é assim? E de repente, do nada, você silencia, o outro realmente vai começar a se pensar o que está acontecendo, o que houve, o que não houve. Dar ao outro a informação de que você então vai para passar por um processo que precisa de ajuda. Não é se humilhar, como eu falei. É fazer o outro entender que agora então aquelas cobranças vão parar. Só que a partir de então vai ser dividido os lados. Como vamos fazer isso? Quando uma pessoa é meio rebelde, né? O outro então assume a posição de ficar cobrando. E é onde que nós então nos tornamos essa pessoa tóxica, não é assim? Então, agora então, sabendo que te incomoda quando você diz, vamos fazer um exemplo, te incomoda quando todas as vezes você faz, apaga a luz do quarto, apaga a luz do banheiro. A pessoa se sente incomodada com essas pegação no pé. Mas é porque o outro não entende que quando então essa pessoa que está ali dominando a situação quer que apague a luz, é porque ela ou ele então entende que quanto menos luzes acesas, sem necessidade, vai baixar então a cota na qual a pessoa é responsável para pagar. São coisas que podem levar o outro a falar, você é mesquinho, você não sei o que, e porque não entende isso. A partir do momento que a pessoa sente na pele que a responsabilidade desse pagamento, vamos falar assim, fica mais fácil, agora é sua responsabilidade, a pessoa começa a apagar as luzes sem você pedir, porque ela vai começar a entender o quanto é caro e o quanto você estava certo. Entenderam agora? As pessoas têm o hábito de não entender as coisas porque não entende do assunto. Aí fica muito mais fácil questionar. A partir do momento que o outro começa a entender por que você pega tanto no pé e cobra tanto as coisas começam a mudar. As coisas começam a fazer sentido. É aquela história, né? Eu tenho uma história muito esquisita para contar para vocês. Eu vivia falando, ser comerciante não é fácil, E de repente uma pessoa me questionou e disse que eu então reclamava demais. Montou então um comércio. Não deu nem um ano, já começou as queixas da pessoa. Queixas que eu tive que ouvir uma a uma. Silenciosamente, depois de um tempo, eu disse, lembra quando eu reclamava, quando eu questionava, quando eu falava das coisas que tinham que pagar, que nem tudo era lucro? Lembra disso? Sim, agora eu entendo como funciona. As coisas funcionam dessa maneira. Fica muito fácil julgar o outro sem conhecer os detalhes das coisas. A partir do momento que você sente na pele, conhece, porque na realidade, se você começar a estudar o caso, você vai começar a entender o caso, então você não questiona o caso. Essa que é a realidade.
É muito fácil falar essa parede é branca, essa parede é roxa. Difícil é entender como essa cor se tornou roxa. Qual é a junção? Muito mais fácil falar é roxa. E qual é o processo? O que se gasta para chegar nesse processo? A partir do momento que se entende as coisas, começa a cobrar menos do outro. Por isso que é importante a participação em tudo que as pessoas fazem em comum. Tem que fazer em comum. Tem que ser colocadas as cartas na mesa. Ah, lavar roupa cansa? Hoje em dia não. Mas então tem o processo de colocar as roupas no varal, tem o processo de dobrar as roupas, tem o processo de passar as roupas se for necessário, de colocar elas nos seus devidos lugares, para que o outro então saiba onde cada coisa estão. É tudo um processo. Não é assim de qualquer jeito. A questão é que a maioria das vezes as mulheres são chatas nesses requisitos e os homens no requisito apaga a luz. A partir do momento que os dois em conjunto entendem o processo de cada coisa, tudo se torna mais fácil. Quando você entende que olhar no olho do outro e ver que o outro está cansado ou cansada e assumir o que é do outro para aliviar a carga do outro, é companheirismo, é amor, é entendimento da casa e do lar de vocês. Fica muito fácil, como eu falei, né? Ir no mercado só comprar o alface. Difícil mesmo é iniciar o plantio desde o início do canteiro, a semeadura, a germinação, enfim, todo o processo. Nós precisamos estudar mais cada sentido das coisas, porque aí a gente valoriza mais as pessoas. Eu fiz a pintura, né? O Flávio está fazendo a pintura lá do outro rancho. A gente troca ideias, né? Ele falou, é tanto para pintar. Eu já sabia mais ou menos o preço que iria cobrar. Sim, ok, pode começar. Quando a gente entende as coisas, fica muito mais fácil se entender também com as pessoas. Eu falei num vídeo passado a respeito disso, que nós temos o hábito de questionar porque nós não temos conhecimento, nós não temos base de nada. E quando não se tem base de nada, fica fácil julgar o profissionalismo das pessoas. Tudo tem custo, tudo tem tempo para ser feito, é tudo um processo que tem que ser respeitado. Não pode ser explorado. A partir do momento que você tem entendimento, você compreende as coisas melhores. E agora então, que o outro entendeu que você vai para um novo processo, para uma nova vida, essa pessoa vai começar a entender esse processo. Que você falava tanto, que você incomodava tanto a pessoa e a pessoa não entendia. É perigoso a pessoa não gostar, porque era cômodo. Era cômodo, mas ao mesmo tempo era ruim. E agora então que a divisão de tarefas ficou ruim, é preferível que a pessoa que pegava tanto no pé, que ficava incomodando, voltasse às atividades. Porque a pessoa que é assim costuma falar, mas acaba indo lá fazer. Então o outro se acostumou a isso, a escutar você falar, não gosta, odeia, tem pânico, você está causando rumores na minha vida, você está sendo tóxico ou tóxica na minha vida. Mas é cômodo, porque você vai, fala, você vai lá e faz. Ou então eu fico vencida pelos falatórios e vou lá e faço.
Consegue entender? Que esse processo, agora que você já sabe que você tem que mudar de atitude, o outro também vai ter que mudar de atitude. E o outro vai sentir falta. E vai sofrer. Mas isso tudo é necessário para que o outro, sabendo agora que você sabe que você é uma pessoa tóxica e que você quer melhor, quer ser melhor, e o outro vai ter que ajudar você a ser melhor. Os dois vão passar por um processo. Não é uma pessoa. É como eu falei, nós temos que estar preparados para viver o processo do outro e querer viver o processo do outro. Porque esse processo é uma ajuda mútua entre ambos para crescer e se tornar pessoas melhores. A gente não entende por que temos que passar por situações assim. Mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo, a gente vai começando a entender cada coisa, mesmo que dolorosa, você vai entendendo que tem que parar com isso, ou parar com aquilo, ou continuar com isso, ou continuar com aquilo. Você vai selecionando o que é bom, o que é ruim. Mas para isso a gente vai ter que ir experimentando as coisas. Para ver se a fruta é doce, nós temos que provar. É muito difícil, às vezes, olhar para uma fruta e falar, ela está doce. Exemplo. Então, o processo é esse, não há o que fazer. Mas nós somos filhos de Deus e temos a capacidade de ir em frente. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.